Amém? Amém. Irmãos, para mim é um motivo de alegria, de honra de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor para louvar e agradecer ainda mais o nome dele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Amém. E eu quero te dizer que antes de você chegar aqui, o Senhor já estava te esperando. Louvado seja Deus. Ele marcou o encontro hoje com você neste lugar. Você não veio aqui em vão, nem muito menos porque você quis, mas sim porque o Senhor te trouxe até aqui. Amém? Louvado seja Deus. Igreja, eu estou com a garganta um pouco enferma, eu estou aqui mais tarde, mas eu não vou deixar de falar aquilo que o Senhor me mandou. Vamos ler lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versos 3. Louvado seja Deus. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas o Senhor manda te dizer: clame a mim. Louvado seja Deus. Aleluia. Como já foi dito na oração, se você não clamar, como é que Deus vai te ouvir? Louvado seja Deus. Jeremias 33, versos 3 diz assim a palavra do Senhor: clame a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja Deus. Clame ao Senhor, Ele vai te responder. Louvado seja Deus. Quando aquele cego Bartimeu clamava ao Senhor, a multidão até tentava impedir, dizendo: como mexe não escutar, mas ele permaneceu clamando. Louvado seja Deus. E antes que ele abrisse a boca, louvado seja Deus, Jesus já sabia o que ele estava clamando, mas Jesus disse: que queres que eu te faça? Louvado seja Deus. Ele disse: se o que eu veja, e ele disse: vê. Louvado seja Deus. Ele responde o teu clamor, igreja. Não desiste, não deixa que a luta ou o sofrimento venha calar o teu clamor. Louvado seja Deus. Então somente permanece clamando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Igreja, eu vou contar um pequeno testemunho para a igreja. Eu peço a permissão do pastor, vou ser breve. Eu estava passando ali uma situação com meu esposo, igreja, logo no início da nossa caminhada. Eu não sei se todos aqui sabem, mas o meu esposo ele foi liberto das drogas. E logo no início ele morava na casa dos pais dele. E o pai dele, logo que ele se converteu, botou ele para fora de casa. Nesse dia meu esposo saiu sem ter direção nenhuma. E ele estava se libertando. Ele estava na fase pior, na fase da abstinência. E eu disse: Senhor, agora ele vai voltar a ser o que era. Igreja, eu já tinha orado tanto, eu já tinha clamado tanto, que eu já não tinha mais nem força para clamar. E eu me deitei na cama. Não sei se eu estava dormindo ou se eu estava acordada, mas eu me vi andando do lado de uma pessoa que já tinha morrido desde a minha infância, ou seja, um espírito da morte, arrodeando meu esposo. E o Senhor me inquietou para eu me levantar e orar de novo, para eu clamar de novo, mesmo eu não tendo nenhuma palavra, mas para falar com Deus. Mas Ele me inquietou para clamar de novo. Louvado seja Deus. E o meu esposo, igreja, enquanto ele caminhava, alguém perseguia ele. Alguém estava perseguindo ele para fazer o que eu não sei, Deus sabe. Mas de repente ele disse que aquela pessoa sumiu do nada. Do nada, não tinha nem por onde aquela pessoa escapar. Mas ele sumiu. Mas foi por quê? Porque quando o Senhor me inquietou para clamar, eu me levantei, mesmo sem força e sem palavra, e fui clamar ao Senhor por a vida dele. E